Olá, mais uma vez com o ABCD ESG, hoje um programa especial. Nós vamos apresentar uma pesquisa exclusiva do Sebrae, uma pesquisa que fala do ESG nas micro e pequenas empresas. Para isso, a gente está recebendo o André Schettini, que é diretor técnico do Sebrae do Mato Grosso. André, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para falar um pouquinho da pesquisa. Vamos esmiuçar, porque tem muito dado interessante. Eu já li a pesquisa, já tive acesso. Vamos começar dizendo o porquê dessa pesquisa, por que a iniciativa dessa pesquisa e como ela foi feita, por favor. Perfeito. Bom, é importante salientar que o sistema Sebrae, desde 2010, ele tem o Centro Sebrae de Referência em Sustentabilidade. Ou seja, há mais de 13 anos, o sistema Sebrae trabalha essa agenda da sustentabilidade de forma institucionalizada dentro da sua estratégia de atuação. Que é conhecido como CSS. Que é conhecido como CSS. E esse centro, ele materializa essa estratégia do Sebrae atender esse nosso universo de empresas brasileiras nessa temática de sustentabilidade. Só que a atuação do sistema Sebrae ela vai muito antes da própria instalação do Centro de Sustentabilidade. Além disso, ao longo desses anos da atuação do sistema Sebrae na pegada da sustentabilidade, temos tido grandes êxitos na atuação nossa, não só do ponto de vista de regulação, oportunizando os pequenos negócios a atendimento diferenciado nessa temática. Um exemplo é nas diretrizes para o turismo sustentável, construído a partir do Centro de Sustentabilidade, junto com a ONU e o governo do estado local de Mato Grosso, mas também do ponto de vista da energia, na transição energética. É importante destacar que o Sebrae tem um programa muito forte na área de energia que vai de diversas matrizes, não só a energia solar, energia eólica, mas também do biogás, nessa pegada nossa de transição energética. Uma pauta agora, inclusive, do governo federal, né? O presidente Lula falou recentemente sobre isso. Com certeza. Então é para destacar que realmente o sistema Sebrae tem já um protagonismo nessa agenda da transição de carbono, né? E a pesquisa, ela traz não só insumos para nós conhecermos um pouquinho de como que está esse panorama da atuação dos pequenos negócios nessa agenda, mas de que forma que o Sebrae pode estar apoiando nessa jornada. Esta é uma pesquisa inédita, é importante destacar isso aí, considerando que nós temos aí um universo de pessoas ouvidas, empreendedores ouvidas, de mais de 3.600 pessoas ouvidas. É um universo bastante significativo. E representativo do ponto de vista do Brasil. Só que antes de falar da pesquisa, propriamente dita, já em 2017, nós já tínhamos feito uma pesquisa nacional também, onde o olhar nosso era para com as ODS, ou seja, a implementação por parte dos pequenos negócios para com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que a gente fala, onde traz um olhar do ponto de vista dos pequenos negócios para os 17 objetivos dentro dessa proposta da Agenda 2030. E já naquele momento, nós já tínhamos um indicador de mais de 90% das empresas ouvidas, elas consideravam relevante a atuação nessa agenda. Ou seja, o pequeno negócio já tratava a agenda da descarbonização como uma agenda prioritária. Talvez ele não tinha consciência de quais ações ele podia fazer para contribuir nessa pauta. Já no olhar de ODS/ESG, que é essa última edição que nós fizemos em 2022, lançada em 2023, nós trazemos um olhar dos pequenos negócios na implementação dessas agendas sobre a ótica ambiental, sobre a ótica social e na ótica da governança. E aí é muito importante... Ampliou, então. Ampliamos esse olhar. E aí outro dado que é muito importante também a gente fazer correlações, nós temos uma pesquisa internacional que anualmente o sistema Sebrae faz em todo o Brasil, e que é a pesquisa GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Essa pesquisa ela avalia a taxa de empreendedorismo das nações. E o Brasil se coloca como um grande país que tem uma alta taxa de empreendedorismo. E qual que é um dado interessante dessa pesquisa, já que são ouvidas 51 milhões de pessoas ao redor do mundo? Que no Brasil, a segunda maior motivação para ele empreender, sendo que a primeira é buscar renda, sua sustentabilidade financeira, é que ele quer fazer o bem, quer transformar positivamente a sua comunidade, a sua cidade. Ou seja, o brasileiro ele também já se vê como um protagonista dessa agenda, o que tangibiliza os resultados obtidos na pesquisa, que demonstra que grande parte dos empresários ouvidos, eles trazem ações para essa agenda.
O que eles precisam é realmente apoio nessa jornada. Isso significa, então, que o empreendedor brasileiro, mais do que buscar o ESG apenas como resultado financeiro para o negócio, ele está consciente da importância disso como cidadão. Isso é o mais importante, né? Destaco também que o sistema Sebrae, ele já é signatário do Pacto Global. E em sendo signatário do Pacto Global, que materializa essa agenda também da descarbonização, nós temos vários compromissos, sendo 2 deles muito importantes, que o primeiro é engajar pessoas, empresas, instituições para com essa agenda, e o segundo é implementar ações que vão mitigar as emissões do gás do efeito estufa. Sendo que a primeira, nesse engajamento, nós já temos uma clara visão de que o brasileiro ele é parte da solução, porque ele já tem uma consciência inata dele. Ele já tem essa consciência de que trabalhar com a agenda da sustentabilidade é uma agenda positiva. E aí, com relação ao mercado, e aí sim, o olhar do ESG e ter essa chancela da ESG no seu negócio, ele passa a ser um diferencial competitivo, mas dentro de uma atuação mais consciente. Então, para nós, trabalhar essa jornada do empreendedor mais consciente para a agenda da descarbonização ou desmaterialização da economia ou qualquer outra transição nessa migração do negócio tradicional para esse negócio da nova economia, ela passa a ser mais fácil, porque nós já temos essa consciência. E aí, falando em relação a ações práticas, né, dos empresários que têm sido adotadas, uma delas é ele fazer parte desse ecossistema. Ele entender que ele faz parte de um ecossistema, faz parte de uma comunidade, como um ator preponderante para a implementação dessa agenda. Ou seja, há uma troca permanente ali com a sociedade, a pessoa jurídica, ele como pessoa jurídica trocando com a sociedade como um todo. Basicamente, se a gente tiver que resumir os principais conceitos, as principais conclusões dessa agenda, sem entrar dessa pesquisa, sem entrar muito no detalhe numérico, mas você diria que são quais? Isso, do ponto de vista da escuta com o empresário que participou, a gente gostaria de saber quais eram as pressões que ele recebia do ponto de vista de mercado. Como assim pressão? Quem levava ele a tomar a decisão de aplicar alguma das práticas ESG? Isso, se ele se sentia pressionado por alguém, seja de ambiente regulatório, seja de um fornecedor, seja de um cliente, de um parceiro ou de um agente financeiro para adotar essas práticas. E que, de certa forma, demonstrou que não há tanta pressão do ponto de vista para ele, a atuação dele quanto um pequeno negócio. Muito mais dele como uma consciência de implementar. Então, do ponto de vista de pressão, ele não se sente tanto pressionado, mas ele se sente muito consciente de fazer a adoção das práticas. Isso já é um primeiro aspecto, né? Que por mais que a gente tenha essa pressão do mercado, está muito vinculado àquelas que já atuam no mercado internacional. Que quem atua no mercado internacional, realmente precisamos ter rastreabilidade do produto, se realmente o produto ele tem uma degradação do meio ambiente, ou se ele realmente não respeita os aspectos regulatórios, ou se a transparência na gestão, ou se realmente ele envolve a comunidade que ele está inserida, ou se ele realmente faz uma contaminação do solo, ou do ar, ou da água em que ele está inserido. Para o pequeno negócio, como ele está um pouco de fora do mercado internacional, considerando que nós não temos aí uma participação de menos de 2% do universo empresarial do comércio internacional de pequenos negócios, essa pressão recai muito para o mercado doméstico, então relacionado muito com o consumidor. E aí no aspecto dessa adoção das práticas, do ponto de vista ambiental, vamos começar pelo ambiental, essa adoção ela se torna assim bastante positiva em vários aspectos. Aí eu vou fazer alguns exemplos para o nosso telespectador poder entender. Quando a gente fala de um pequeno restaurante ou um bar, né, esse empreendedor que consegue fazer uma economia que seja de 1 litro de água por dia, imagina a revolução que ele faz considerar o universo de bares e restaurantes no Brasil. Se a gente tem um meio de hospedagem, que ele também consegue contribuir para a lavagem da parte de toalha, de cama, mesa, banho, também já traz uma economia. Se a gente trabalha com relação a grandes indústrias, ou até mesmo as pequenas indústrias que estão ali fornecendo para as grandes, fazer uso de práticas de eficiência energética, também é uma prática ambiental. Então, para nós, muitas vezes o empresário não vai entender que são ecotécnicas, que são práticas de sustentabilidade na gestão de energia, gestão de água, gestão de resíduo, ou até mesmo do ponto de vista das compras sustentáveis.
mas ele vai saber que ele está fazendo algumas ações que contribuem para não só o planeta, mas principalmente para ele mesmo, do ponto de vista da competitividade dele. Se ele, por acaso, implementa uma fonte alternativa de energia, por exemplo, uma placa solar na empresa dele, ele vai reduzir não só o custo de energia, mas ele vai estar contribuindo para a redução dos gases do efeito estufa. Né? A mesma coisa quando você tem uma lavanderia, quando ela tem uma pequena estação de tratamento de água, e que ela também pode fazer reuso da água para outros ambientes. Ou, de repente, os meios de hospedagem, quando fazem reuso de água, também para os seus jardins, e aí sucessivamente. Então, a gente consegue tangibilizar para o empreendedor que as ações voltadas ao aspecto ambiental são bastante factíveis de serem implementadas e que muitas das vezes eles já realizam essas ações, a adoção dessas práticas. O que nos parece, para quem olha de fora, para quem não acompanhou de perto a produção da pesquisa, é que o empreendedor brasileiro, de certa forma, já internalizou como um valor essa questão do ESG, principalmente a nova geração de empreendedores. Né? Isso. E aí, falando com relação a essa internalização, né, vamos falar com relação ao protagonismo que o Brasil tem nessa agenda para com o planeta. Né? Nós temos realmente uma agenda da descarbonização, porque nós já fazemos isso. Nós não somos remunerados por isso, mas nós já temos uma agenda positiva no Brasil com relação a essa descarbonização. Haja vista não só a pecuária sustentável, mas também as empresas que fazem uso dessas ecotécnicas. E aí é importante a gente dar destaque e fazer o reconhecimento para que isso vire um valor e ele possa ser remunerado por esta ação que ele já faz. Aí eu vou entrar no campo do social, das práticas do social. E aí talvez é onde a gente identificou na pesquisa a maior dificuldade das empresas de implementar. Mas eu queria, se você me permite, a gente deixar para o segundo bloco esse detalhamento das 3 letrinhas do ESG. Vamos falar um pouquinho agora da descarbonização que você falou, porque é um negócio novo que o empreendedor brasileiro ainda não tem visibilidade disso, mas é uma futura, em breve, fonte de renda. Com certeza, né? Então, em termos assim de conhecimento, né, o Sebrae já trabalha nessa agenda da democratização, na participação dessa agenda da descarbonização há algum tempo, né? Quero destacar que em 2020 nós iniciamos um trabalho junto com o grupo BMV desta agenda da descarbonização, ou seja, como remunerar a floresta em pé. Uhum. E aí nós até Ótimo submetemos esse projeto na Conferência do Clima que aconteceu na Europa, em Glasgow, em 2021, e fomos premiados, né, com essa startup que foi premiada desta agenda. Né? O que se resume essa agenda? Né? E aí nós temos em toda a cadeia produtiva a participação de pequenos negócios e pequenos produtores. Vamos imaginar que eu sou um pequeno produtor e tenho uma área em que eu preservo. Tirando a área de reserva legal, eu tenho uma área adicional que eu faço preservação. Nós juntamos esses produtores que estão na mesma região, mapeamos essa área de preservação e fazemos um registro, uma emissão do crédito de sustentabilidade, ou seja, Unidade de Conservação e Sustentabilidade, as UCS. Essas UCS, elas estão ali registradas para pagamento de serviços ambientais daquela área que foi mapeada, utilizando metodologias de pagamento por serviços ecossistêmicos, que é um pouquinho a mais simplesmente do crédito de carbono. Nesses serviços ecossistêmicos estão mapeadas não só as árvores, mas também o humus, a água, as culturas originárias, culturas tradicionais que estão ali envolvidas, ou seja, o ativo cultural também entra como valor desses serviços ecossistêmicos. A partir dessas UCS, a gente tem a emissão das CPR verdes, que foi inclusive a primeira CPR verde registrada pela B3, né, um certificado, né? E esses certificados, como que são feitos a comercialização? O Sebrae oportuniza para pequenos negócios fazer aquisição dessas CPR verdes por meio do Tesouro Verde Sebrae. Ou seja, nós democratizamos a participação do pequeno produtor que tem uma área verde, uma floresta em pé, para a emissão dessas unidades de crédito de conservação e comercializamos com pequenos negócios que também precisam ter, porque a sua cadeia produtiva muitas das vezes precisa. Vamos imaginar que eu sou uma grande empresa e estou acessando o mercado internacional. Vamos imaginar junto no próximo bloco do ABCD-ESG, pode ser? Claro. Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar aqui no ABCD-ESG, hoje especial, com o André Schettini, que é diretor técnico do Sebrae e que foi o responsável por essa pesquisa exclusiva sobre a qual estamos nos debruçando hoje.
O ABCDSG volta daqui a pouco. ABCDSG especial hoje falando de uma pesquisa inédita do Sebrae. Uma pesquisa que mostra como as micro e pequenas empresas estão em referência às práticas ESG. E o André Schettini, no bloco anterior, estava nos falando sobre a comercialização de certificados para aquelas empresas que efetivamente fazem a descarbonização. E você ia falar sobre, imagine, você ia nos dar um exemplo, aí eu te interrompi. Vamos conhecer esse exemplo que você está pensando, por favor. Isso, na verdade, esse é um exemplo que já acontece, né? Nós temos aí muitas empresas brasileiras que acessam o mercado internacional. E até com uma questão mercadológica, essas grandes empresas, em toda a sua cadeia produtiva, ela precisa ter essa rastreabilidade do produto. Certo. Para se realmente o produto ele tem... Principalmente para o mercado exterior. Sim, exatamente para o mercado internacional. Se esse produto realmente ele tem uma ação nociva ao meio ambiente ou não, ou para a comunidade em que ele está inserido. E aí, nesse aspecto, como nós temos cadeias produtivas em que os pequenos negócios participam das cadeias produtivas, não só a grande empresa, mas todo o seu ecossistema também precisa seguir essa mesma lógica. E aí, para essas empresas que também precisam trabalhar a neutralidade de carbono, né, o que nós fazemos? Então, temos essa UCS que são emitidas e comercializadas com os pequenos negócios. Só que até chegar à comercialização desse crédito de floresta, a CPR Verdes, por meio do Tesouro Verde Sebrae, nós fazemos um trabalho junto a esses pequenos negócios, identificando como que está essa pegada de carbono dele. Então, nós fazemos um mapeamento dessa pegada de carbono desse pequeno negócio, fazemos uma agenda de implementação das ecotécnicas, seja elas de energia, seja de água, seja de resíduos, seja da própria gestão, trabalhando aspectos de governança. Nós fazemos a mitigação dessas emissões de gás do efeito estufa. A partir disso, existe um residual, porque a empresa também não consegue neutralizar tudo. Esse residual é comercializado e neutralizado por esse crédito de floresta, pela CPR Verde. Ou seja, a cadeia produtiva como um todo ela acaba contribuindo sobremaneira para essa agenda da descarbonização, colocando o pequeno negócio como protagonista dessa agenda. Imagine se nós conseguimos fazer isso em cadeia nacional, que todo o pequeno negócio contribui decisivamente para esta agenda. E nós conseguimos trazer materialidade para isso. Ou seja, a gente consegue realmente não só implementar, mas realmente identificar quais são essas contribuições, para que a gente tenha também essa rastreabilidade do pequeno negócio nesta agenda. E aí realmente trazendo o pequeno negócio como esse protagonista para essa agenda do desenvolvimento sustentável. E o Sebrae apoiando ele nessa jornada. A partir disso, então, com os dados da pesquisa, identificamos quais eram essas principais ecotécnicas adotadas nos pequenos negócios. Então, como eu disse, já no aspecto ambiental, na agenda da ESG... Começando a falar então do ESG, da primeira letrinha, do environment, ou seja, da questão da sustentabilidade ambiental. Isso, então já tratando do aspecto ambiental, quando a gente vê a adoção dessas ecotécnicas, no aspecto ambiental nós temos não só a gestão de resíduo, práticas de eficiência energética, que pode ser não só você ter o hábito de desligar e acender as luzes, mas também trocar eficientização de máquinas e motores, porque muitas das vezes os motores que as empresas têm, ou as máquinas, elas também estão com baixa eficiência porque já são obsoletos. Muitas das vezes aparelhos de ar-condicionado, você colocar placas protegendo os motores para você também não ter superaquecimento. Então são pequenas práticas que o pequeno negócio já adota no negócio dele. Assim como, por exemplo, no aspecto da água. Redução do desperdício da água, você colocar medidores de controle para vazão de água de torneiras. Uma torneira mais econômica já vai fazer diferença. Uma torneira mais econômica, controle de água em jardins e por aí vai. Na gestão de resíduo, quando você faz a coleta seletiva do resíduo, destinando para cooperativas, outras pessoas que podem fazer o processamento desse resíduo gerado, assim sucessivamente. Todo ponto de vista ambiental, a gente já tem algumas práticas que já são plenamente perceptíveis no negócio, né? E aí, trazendo a questão do pagamento de serviços ambientais, com a adoção do crédito de floresta, você pode, inclusive, chegar à neutralidade, ou, quem sabe, até ser net positive, ou seja, além de você gerar a mais. Porque muitas das vezes as empresas conseguem gerar até mais. Conseguem neutralizar. Conseguem neutralizar e fazer injeção positiva, ou seja, neutralizou tanto que ele já está compensando para outras empresas.
E existem casos disso. Já trazendo para o lado social... Agora, deixa eu só aprofundar um pouquinho ainda nessa agenda de sustentabilidade ambiental. O que a pesquisa mostra? Como é que é a prática hoje dessas micro e pequenas empresas em relação a isso? Até onde vai a conscientização já do microempreendedor brasileiro? Então, com relação à conscientização, a pesquisa demonstrou para nós que já tem uma grande maioria. E aí a gente acaba falando que é uma grande maioria silenciosa, porque você não vê o pequeno negócio nas páginas de jornais ou na televisão falando que ele consegue, mas você vê as grandes empresas falando. Então, nós já temos uma grande maioria silenciosa, e aí nós precisamos dar luz a essa maioria silenciosa que já tem várias ações. Então, do ponto de vista de adoção das práticas, os pequenos negócios já fazem isso. Nós precisamos só trazer para as pessoas poderem observar que os pequenos negócios já têm um protagonista. Se a gente falar ainda do aspecto ambiental em comunidades e cidades pequenas, vai muito mais além. Porque quem vive e empreende nas cidades, com certeza ele vai ser aquele que vai ser o primeiro defensor da sua cidade e do seu território em que ele está empreendendo. As comunidades. Então, eles também vão fazer as ações para mitigação das emissões do gás do efeito estufa numa prática ambiental. Ou seja, já há essa conscientização, a pesquisa mostra claramente isso, especialmente nessa prática ambiental. Sim, na prática ambiental já tem muita jornada, mas... E essa foi uma iniciativa dos micro e pequenos empreendedores ou de alguma forma também eles foram pressionados por um ambiente de negócio a fazer isso? Então, o próprio ambiente regulador ele tem fomentado isso aí, né? Nas cidades a gente vê de forma bastante comum hoje iniciativas como IPTU verde, ou você ter crédito para a questão do ICMS na conta de energia elétrica, ou com o diferimento de conta de água, porque você também faz uma economicidade da água, você tem faixas de transição do custo da água. Então isso você já vê nas cidades, né? E as cidades também têm fomentado isso. Outro ponto interessante é para com o jovem, né? Então quem está em idade escolar, as escolas também têm trazido essa bandeira das práticas da sustentabilidade. Isso também tem ajudado nessa conscientização brasileira. Vamos falar agora do social, o que a pesquisa mostra na área social, a segunda letrinha, o S de social. Sim, no aspecto social, o que nós temos aí e que talvez traga o maior desafio nosso, né? Do ponto de vista da adoção das 3 práticas, o S do social tem sido a maior dificuldade para os pequenos negócios. Porque muitas das vezes ele não tem a dimensão até onde alcança essa atuação dele do aspecto social. E aí não se resume, inclusive, só de você trabalhar a igualdade de gênero ou a pluralidade do diálogo nas pessoas que fazem parte do seu quadro de funcionários, né? Mas principalmente você trabalhar com os ecossistemas que você está inserido. Quando você tem um pequeno negócio, você está inserido numa comunidade. E aí trabalhar as vocações dessa comunidade, ou como essa comunidade também se sente impactada por esse negócio, também é um aspecto social. Vamos imaginar que eu sou uma empresa em que eu estou trabalhando com produtos de pescado. É importante eu trazer os ribeirinhos ou os pescadores também para fazer parte dessa discussão do ponto de vista do território. Até quanto o meu negócio impacta na vida desse ribeirinho, desse pescador. A mesma coisa acontece para os povos tradicionais e povos originários. Será que o meu pequeno negócio ou o meu negócio considera a cultura como um valor? O quanto eu estou adotando como por meu branding ou marketing do negócio as iconografias locais, as regionalidades ou as tradições e os saberes daquela comunidade, até para a valorização do território. Então o aspecto social ele tem muito ainda que ser percorrido porque ele também precisa ser compreendido com mais profundidade. Porque não basta você trabalhar, eu reforço, é muito importante, mas é muito além disso, né, de você trabalhar a diversidade das pessoas dentro da empresa, mas principalmente quanto impacto a empresa tem no seu ecossistema. A pesquisa serve exatamente para isso também, né? Para essa conscientização também. Serve para a gente identificar quais são as práticas adotadas e muitas vezes identificar aquelas que não têm ampla abordagem nas empresas, a gente estabelecer jornadas para que elas possam fazer a implementação dessas práticas. Caminhando já para o encerramento do programa, mas sem deixar de falar de governance, de governança, né? Então, o que mostra essa pesquisa em relação à governança, que deveria ser algo até intuitivo do empreendedor, mas muitas vezes ele acaba cometendo um erro básico que leva, às vezes, até a empresa não sobreviver muito tempo. Sim, e com relação à governança,
nós temos boas práticas. Eles só não reconhecem como ações de governança. Quando a gente coloca a participação nos lucros, ou de repente a transparência, ou nós temos a agenda com os fornecedores, identificando da onde que vem esse produto, se esse produto realmente também tem uma origem segura, ou se o meu consumidor também ele tem uma valorização, ele é ouvido no processo de construção do meu negócio. Essa relação com os pares, ou seja, com todos os atores envolvidos naquele negócio, é muito importante, a empresa tem essa consciência. O que ela precisa, talvez, e a dificuldade dela, é trazer a materialidade, porque a gente não consegue ver materializado isso. Você muitas das vezes, a empresa para adotar, ela não consegue ver, porque são práticas que muitas vezes ela adota, mas ela não consegue tangibilizar. Então, para nós, é muito importante para o pequeno negócio, muitas das vezes, aquele que é informal, inclusive também, o que ele precisa também? Então, fazer a documentação, trazer transparências, fazer relatórios, fazer publicações, ter transparência, ter uma relação muito sadia com o seu fornecedor, ter uma relação muito sadia com o seu colaborador. Isso tudo dentro de uma governança muito clara e muito transparente. Então, do ponto de vista da adoção da governança, existem muitas práticas fazendo, mas ele não percebe como ações de governança. Queria agradecer o André Schettini, diretor técnico do Sebrae Mato Grosso, fazer questão de dizer Mato Grosso, apesar dessa pesquisa ser nacional, Sim. Né, de âmbito nacional, mais de 3.600 empreendedores entrevistados, ou seja, uma amostragem bastante significativa. Contou pra gente e antecipou aqui em primeira mão um pouco dessa pesquisa no ABCD ESG, que volta na semana que vem. Obrigado, André. Eu que agradeço. Um abraço. Até lá.